irmãos, a paz do Senhor. Olha, eu posso até parecer uma pessoa, né, que pega muito no pé nessa questão de achar que o anticristo não é um homem, como tentam afirmar pessoas ditas inteligentes, mas não param para pensar. Olha, é simples, gente. Daria certo essa ideia de que o anticristo é um homem se fosse numa época em que o governo fosse ditatorial, que pudesse existir um governo ditatorial. Numa época em que o regime fosse diferente do estabelecido hoje, ou estabelecido depois da Segunda Guerra, que é o regime democrático. No regime democrático, não tem como alguém chegar e dominar e tomar outro país. Não tem como. Isso é expressamente proibido. Isso vai ser combatido. Não vai ser permitido de jeito nenhum. Porque a ONU foi criada para que não exista mais ditadores. Então, veja bem, se eu acredito na Bíblia, se eu fosse da antiga que eu estou dizendo assim, eu sou da antiga em comparação com muitos aí que estão falando da Bíblia hoje, são jovens. Quando eu digo da antiga, eu estou dizendo assim, tipo 60, 70 anos atrás, né? Um tempo em que o comunismo era temido, estava dominando o mundo, na época de Lenin, na época de Marx, aquele besta lá, né? Então, se fosse nessa época, então eu iria pensar o quê? Que o comunismo é uma espécie de governo do anticristo. Eu iria pensar que deveríamos temer o comunismo porque o comunismo ia dominar o mundo. Inclusive os Estados Unidos tinham medo disso, né? Mas o que acontece? O tempo passou, aconteceu a Segunda Guerra, o Hitler quis fazer bonitinho, né? Porque tem gente que não sabe, mas eu estou aqui, né, mostrando aqui na Bíblia, mas daqui a pouco eu vou começar a comentar sobre o texto, né? Tem gente que não sabe, mas o Hitler, ele era um plagiador. O que é isso? É aquele que fica copiando dos outros. Então ele tinha essa coisa de pintar quadros, né? E também, por ele ter essa veia artística, então ele copiou, por exemplo, a suástica, que a pessoa já vê aquela suástica e fala, é do Hitler, ele que inventou, ele que criou isso. Não, não criou, ele copiou. Aquela suástica que você vê lá, que é do nazismo, já existia há muitos e muitos anos atrás. É um símbolo de religião, é uma religião, ele copiou. E como ele vivia de copiar dos outros, que ele não tinha nada de original, né? O Hitler não tinha nada de original, o Hitler era um idiota, ele copiou também a ideia. Quer dizer, ele resolveu investir na ideia de que como os 3 reinos anteriores, né? Aliás, desculpa, 4 grandes reinos anteriores não conseguiram acabar com os judeus, o reino de Babilônia, os medos e os persas, a Grécia e Roma. Esses reinos não conseguiram extinguir os judeus. Então o que o Hitler resolveu? A ideia dele, ele falou, é o seguinte, já que esses 4 reinos do mundo não conseguiu, eu consigo. Então ele quis fundar um reino, né, mundial. A ideia dele, na viagem dele, né, na capacidade mental dele, obscura, vamos dizer assim, né, que não tinha nada de claridade, que era um idiota, ele achou que ele ia dominar o mundo. Então o que ele fez? Ele falou, bom, uma das minhas empreitadas é fazer o que esses 4 reinos anteriores não conseguiu. Eu vou extinguir os judeus. Por isso que ele colocou aquela frase lá, né, a solução final. Por quê? Final, porque já que os 4 reinos anteriores não conseguiram, ele ia conseguir. Se deu mal,
né? Aí acabou se cometendo suicídio, todo mundo conhece a história, né? Mas ele era um plagiador. E depois desse último, né, que tentou aí fazer um reino, um domínio mundial, que foi o Hitler, aí a ONU se sentaram lá, as nações, e falou: é o seguinte, para que não apareça outro imbecil, outro idiota que acha que vai dominar o mundo, nós vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar para que não se levante mais ditadores que tomam países, como aconteceu nesse último agora. Então, o que acontece? A ONU não vai permitir, gente, que levante um ditador. Ah, mas o anticristo virá e cortará as cabeças das pessoas, porque está escrito na Bíblia. Não, gente, não está escrito isso. Para de bobagem, é interpretação. Interpretar errado. Jesus disse que nós temos que ficar atentos com o que está acontecendo no mundo. Então, a base da interpretação da profecia é de acordo com o que está acontecendo. Na época, por exemplo, do Hitler, o povo achou que ele era o anticristo. Pá, não era. Na época, por exemplo, das perseguições lá de Paulo, tinha pessoas que achavam que o César era o anticristo, né? Que Nero, que havia morrido, ia voltar, por causa daquela leitura lá, a besta que era e já não era, mas que virá. Eles achavam que o Nero, né, o Nero César, ia voltar dos mortos, para assumir o papel mesmo de anticristo, porque ele era um grande perseguidor. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar aqui o seguinte, ó. Olha aqui um texto, esse texto aqui é forte, para aquelas pessoas que querem usar a palavra anticristo, porque o único que usou a palavra anticristo, ó, foi João. Então, nessa primeira epístola de João, ele fala aqui, ó, anticristo, ó. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Então, o que eu vejo nesse texto aqui? Tá passando uns barulhos na rua aí, né? O que eu vejo nesse texto aqui? Eu vejo João acreditando que virá um anticristo? Não, eu não vejo nesse texto isso. Mas de jeito nenhum não vejo. Por quê? Porque temos que atentar para essas palavras aqui, ó. Primeira, ouvistes. Olha aqui, ó. Ele não disse assim, filhinhos, eu já disse que vem o anticristo. Está escrito isso aqui? Não. Filhinhos, os apóstolos do Cordeiro disseram que vem o anticristo. Ele falou isso? Não. Ele falou, ouvistes. Se eu chego para uma pessoa e digo assim, ó, você ouviu o que estão dizendo por aí? O quê? Essa palavra aqui, gente, soa muito forte como sendo uma palavra que ele quis dizer que boato. Ouviste que vem o anticristo. Quer dizer, vocês estão ouvindo por aí, esse burburinho aí, o pessoal dizendo por aí que vem o anticristo? Por que eu falo que ele quis dizer que era boato? Por causa da continuação aqui, ó. Agora, ó, também agora muitos se têm feito anticristos. Tá vendo? Ele usou essa primeira fala aqui para puxar essa. Ó. Então, qual que é mais forte aqui no texto? É a segunda fala. A primeira fala foi apenas para puxar a segunda fala, que é onde ele se firma. Veja, ouviste que vem o anticristo. Ó, vocês estão ouvindo aí boato? Agora, como que surgiu esses boatos? Esses boatos surgiu da epístola do apóstolo Paulo, segundo aos Tessalonicenses. Porque quando João escreveu essa epístola, foi bem depois, Paulo já tinha morrido. A epístola de Paulo circulava pelas igrejas. O pessoal leu lá, homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Opa, vem um homem aí, hein? Vem um homem aí. Mas o próprio João, o apóstolo João, não acreditava nisso. Prova disto é que em Apocalipse, que é escrito por João, não tem a palavra anticristo. E lá não dá a entender que seja um homem. Em texto algum do Apocalipse fica claro que é um homem. Não. Lá a prova mais clara é que a besta tem a ver com o capítulo 7 de Daniel.
E no capítulo 7 de Daniel está tratando de 4 animais. E esses 4 animais representam 4 reinos que dominaram o mundo. Não é 4 homens. Não fala de homem. João disse aqui, ó, o visto que vem o anticristo. Agora, assim, mas você tem mais prova aqui na Epístola de João que ele está falando que isso aqui é um boato? Que prova que você tem mais? Eu tenho sim. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar o celular direito, que eu estou com o celular aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui a gente lê sobre isso, filhinho, já é a última hora e tal, né? Aqui, ó. Muitos saíram de nós. Ele tá dizendo aqui que os anticristos são aqueles que saíram dele, que é aquelas pessoas que abandonaram a fé e depois começaram a falar mal dos apóstolos. Então veja aqui, ó. Ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Viu? É o anticristo. Aqui, ó, ele diz, é o anticristo. Veja que aqui a coisa é pessoal, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. De quem ele está falando aqui? Não, rapaz, você não está entendendo. Aqui ele está falando do anticristo. O anticristo vai fazer isso, ele vai negar o Pai e negar... Não, gente, esquece. Para de bobagem. Aqui ele está falando dos judeus, do judaísmo ele está falando aqui, ó. Ele está falando do judaísmo. Olha lá, aquele que nega o Pai e o Filho. Tá vendo? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Quem é que queria ter o Pai? Né? Que falava que tinha o Pai, mas negava o Filho. Os judeus, gente. Os judeus. Leia direito essa epístola, vocês vão ver que essa ideia de anticristo ser um homem, isso daí é uma fantasia. Ah, mas João falou do anticristo. Claro que falou. Ele falou com trocadilhos. Ouviste que vem o anticristo, é um boato, ele está citando um boato aqui, a partir da epístola de Paulo. Então Paulo espalhou um boato? Não. Paulo citou, eu já falei em vídeos meus, Paulo citou lá na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele citou Ezequiel, capítulo 28, vai lá, lê lá em Ezequiel, capítulo 28, do rei de Tiro. O rei de Tiro é uma espécie de inferência a Satanás. O rei de Tiro é usado como inferência a Satanás. No capítulo 28 de Ezequiel está tratando de uma influência maligna ali. Ali está falando, se assenta na cadeira de Deus, querendo no seu coração ser como Deus. Ele tirou o texto lá que ele colocou na 2 Tessalonicenses, de Ezequiel capítulo 28, ele fez uma citação das Escrituras. Ele não está falando de anticristo lá, de um homem ser um anticristo, ele está citando um texto de Ezequiel capítulo 28. E a partir dessa leitura começaram a criar, veja que essa ideia de que o anticristo é um homem vem desde muito tempo, hein? Mas o povo criou essa ideia. Né? E aí o João diz aqui, ó, ouviste que vem o anticristo, mas muito se tem feito anticristo. Quer dizer, vocês acreditam que virá um anticristo um homem? Pois que eu já acredito que exista alguns desse tipo que vocês estão alegando aí. Aí ele pega aqui e classifica, olha aqui, ó. Ele faz uma classificação. E no topo da classificação ele coloca quem? O judaísmo como o anticristo. Olha lá, ó. Por quê? Porque nega o filho. Tá vendo? Em momento algum João aqui apoia um homem que vai vir, um homem que virá. Jamais. Depois aqui, ó, ele vem aqui no capítulo 5. Olha lá, ó. Fala de novo do anticristo aqui, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que é dele. Ama o que é dele. Desculpa, é que eu estou lendo no celular, gente. Eu vou ler na Bíblia agora, então aqui estou fazendo confusão. Ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem gerou quem? Deus gerou Cristo. Também ama o que dele é nascido. Então está dizendo aqui o seguinte, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, quer dizer, ama a Deus, também ama o que dele é nascido. O que é nascido? Seria aqui a igreja. Então, gente, ele está aqui dizendo que aquele que crê que Jesus é o Cristo não é o anticristo. Ele está dando um aperto, ele está puxando a orelha do judaísmo, dos judeus aqui. É isso que ele faz. O apóstolo Paulo também cansa de citar lá a questão da perseguição do judaísmo contra ele, contra os irmãos. Então veja que aqui, ó, depois a palavra anticristo aparece aqui de novo, ó, capítulo 4 da Epístola de João, ó. Capítulo 4, olha aqui que diz, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Eis que está já no mundo. Note que ele disse, do qual ouviste. Veja que a palavra ouviste aparece de novo, que é ouviste, não é o que eu disse. Já que João escreveu o Apocalipse. Não é o que disseram os apóstolos, não, ouviste, ó, tá vendo? Ele usa de novo aqui, ó, a crença popular, para citar uma outra coisa, olha aqui, ó. Mas este é o espírito do anticristo, quer dizer, a ação do qual já ouviste que há de vir. Ouviste, quer dizer, no boato aí que vocês andam comentando que há de vir. Eis que está já no mundo. Tá vendo? Então o que acontece? Ele está dizendo aqui o seguinte, se já está no mundo, então não há de vir. Note que ele mesmo não acredita nessa ideia, de que viria um homem. Ele não acredita nessa ideia. E em Apocalipse fica claro, porque se João acreditasse nessa ideia, está escrito lá, sobre o anticristo. A palavra anticristo nem ocorre lá. Por que ocorre na Epístola de João e não ocorre no Apocalipse? Por quê? Porque ele está usando um termo que não é dele. Um termo que era dos boatos. Um termo que era dos boatos. O apóstolo Paulo também não usou esse termo, não usou essa palavra. João usa essa palavra aqui, mas é uma palavra alheia à crença dos apóstolos. Era boatos. Então João usa essa palavra, mas não é própria dele. Não é própria de Paulo, não é própria de Pedro, não é própria de nenhum dos apóstolos. Essa palavra anticristo, como sendo um homem, isso era um boato. Um boato. Agora, nós estamos no fim dos tempos? Sim. Vai aparecer o anticristo, esse homem bonito de Hollywood aí? O povo acredita que sim. Como? Ele vai ter que derrubar a ONU. Ele vai ter que acabar com a democracia. Ele vai ter que vencer 192 países, se o país dele apoiar ele. Vamos supor aí, vamos viajar um pouquinho. Vamos supor que o Macron fosse mesmo aí o tal anticristo. Tá. A França apoiasse ele, coisa que não está acontecendo. A França apoiasse ele, em tudo que ele quisesse fazer. Tá, a França é do tamanho um miolinho ali, aquele paizinho, como é que vai vencer a ONU? E aí como é que ele vai fazer para convencer a ONU, ou vencer a ONU, 192 países enormes, países que põem a França no bolso. Como que ele vai fazer isso, gente? Para de viajar na maionese, para de ser bobo. Isso não vai acontecer. Seja inteligente. Seja inteligente. Mas a Bíblia não diz. Inventaram. Como assim, rapaz? Você está falando que inventaram isso? Claro. Você quer ver, ó, como é que eu vou citar para você aqui coisas que inventaram e se tornaram verdades, que se eu falar contra, as pessoas vão ficar muito bravas, porque acreditam que é verdade, e não é verdade, é mentira. Você quer ver, ó? Eu vou dizer para você o seguinte. Sabe quem é a Rosa de Saron? Lírio dos vales. Alguém já está dizendo assim, Jesus. Rosa de Saron, Lírio dos vales. Jesus, eu aprendi assim na igreja. Tem hino evangélico, consagrado aí, que fala Jesus é a Rosa de Saron. Hino, hein? Consagrado. Inclusive cantado pelo cantor, que eu gosto, inclusive. Luiz de Carvalho. Né? Do Inário também tem Jesus a Rosa de Saron, Lírio dos vales e tal. Pois eu te digo uma coisa. Que a Rosa de Saron, Lírio dos Vales, é uma prostituta. A Rosa de Saron, Lírio dos Vales, era uma mulher de um homem que vivia em adultério e prostituição. A Rosa de Saron, Lírio dos Vales, era uma mulher, não é um homem.
Oh, como assim, rapaz? Onde você viu isso? Eu aprendi na igreja que a rosa de Saron, lírio dos vales, é Jesus. Eu já vi o pessoal lá do Universal dando rosa, distribuindo rosa, e falando, Jesus disse, eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Eu já ouvi isso, hein? Já vi isso em programa daquele da Universal lá, mas também é que esse pastor tem dó, né? Aqueles bispos lá. Então, distribui rosa, porque Jesus é a rosa de Saron. Mentira! Mentira! E todo mundo fala que é. Mas você tem prova que Jesus não é a rosa de Saron, lírio dos vales? Tenho prova. E tenho prova de que a rosa de Saron, lírio dos vales, é uma mulher que vivia em regime de prostituição. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Você vê, coisa tido como verdade, tem hino e tudo, hein? Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Olha lá o que é, ó. Aqui, ó. Cantares de Salomão. Olha aqui. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Tá vendo? Quem disse isso daqui foi uma mulher. Ela falava uma frase, Salomão falava outra. Ah, mas você disse que é prostituição. Sim, Salomão vivia em regime de prostituição. Ele tinha muitas e muitas mulheres. Ele vivia em regime de prostituição porque Deus ordenou ele para não se casar com mulheres estranhas. Ele se casou com muitas mulheres estranhas. Então veja bem, ele estava em regime de prostituição. Veja aqui, ó, eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Essa frase não é atribuída a Jesus? E não é tido como uma verdade evangélica? Pois é mentira. É mentira. Então esse negócio de anticristo ser homem pode ser mentira também? Claro que pode. Tem muitas outras coisas que você acha que é verdade, que é dito, que virou frases, que é atribuído a personagens bíblicos, que é mentira. Foi inventado. Uma pessoa falou, o outro achou bonito, propagou e se tornou a verdade. Eu li ali João dizendo o quê? Ouviste que vem o anticristo. Ouviste. Olha, gente, é um boato. É como João estivesse dizendo. Tem um boato por aí que vem o anticristo. Mas eu já te digo, o anticristo já veio. João está falando isso, gente. O anticristo está aí no nosso meio. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Que está referindo a quem? Os judeus. Os judeus daquela época e o judaísmo, que não acredita que Jesus é o Messias. Então, gente, então quer dizer que o anticristo, então, é o judaísmo? Não. Esse anticristo homem não existe. Quer saber quem é a besta? Né? Porque a palavra anticristo lá, João citou, mas era coisa de boato. A besta é os animais, que está escrito no capítulo 13 de Apocalipse. A besta, semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. Para onde a gente vai? Capítulo 7 de Daniel. Lá está falando do quê? De reinos. Se lemos lá em Apocalipse, capítulo 13, que é boca de leão, pés de urso, semelhante ao leopardo, e lemos lá em Daniel, olha que fácil de entender, gente. Lemos lá em Daniel, que são 4 reinos. O reino é o leão, depois vem o urso, o leopardo e o animal espantoso muito forte. E lemos lá em Apocalipse que está tudo junto, significa o quê? União de nações, gente, que fácil de entender. São uniões, confederação de nações. E nós temos Nações Unidas hoje? Tem. Então a besta são as Nações Unidas. Ai, gente, que dificuldade. Isso aqui é burrice? O que é? Para de acreditar em bobagem. Porque aqui, ó, tá vendo? Dizem que Jesus é a rosa de Saron. Tem até hino. Hino consagrado. Tem inário. Está escrito no inário o hino lá. E não é, ó. Quem disse eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales? É uma mulher que disse isso. Uma mulher que vivia em regime de prostituição com Salomão. Não é Jesus que disse isso. E eu já vi pastor dizendo que Jesus disse eu sou a rosa de Saron. Que absurdo. Vamos abrir o olho. Vamos ficar esperto. Aliás, mais simples. Vamos ficar mais inteligente, gente. Vamos deixar de ser essa coisa que o pessoal está dizendo. Os crentes são burros. Os crentes são tontos. Os crentes são fáceis de ser enganados. Você fala uma palavrinha lá, a coisa se espalha e torna verdade. Sabe, o que eles estão dizendo aí de mal, de nós, evangélicos, parece que é verdade mesmo. Né? Nós somos tidos como burros. Vamos ser mais inteligentes. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.